As lágrimas de Débora molhavam a tela do celular, turvando a foto de perfil de sua melhor amiga, Yasmin. Trancada no banheiro suntuoso da suíte de lua de mel, com o som do chuveiro que Rafael ligara no quarto, abafando seus soluços, ela apertou o botão de gravar. A voz saiu rasgada. Um desabafo cru sobre as mensagens que acabara de ler no celular dele, sobre a traição descoberta horas após o sim, sobre o sonho que se tornara um pesadelo humilhante. Ela enviou o áudio, um pedido desesperado de socorro para a única pessoa que a entenderia, e ficou encarando a mensagem, esperando Yasmin ouvir. Mas o que apareceu segundos depois congelou seu sangue e fez seu estômago revirar. O balão de áudio marcou, visualizados, e não por Yasmin, mas pelo contato salvo formalmente como Sr. João Arthur, o reservado e intimidador CEO milionário para quem ela trabalhava. Se o começo dessa história e o pânico desse áudio enviado ao chefe já mexeram com você, deixe o seu gostei, para eu saber. Aproveita, se inscreve aqui no Histórias que Prendem Você para não perder nenhum capítulo e descobrir o que vai acontecer com a Débora. Queremos compartilhar narrativas que aquecem a alma, mesmo nos momentos mais difíceis. Aquele dia deveria ter sido o mais feliz da vida de Débora. O resort em uma ilha paradisíaca era exatamente como ela havia sonhado. O mar tinha um tom de azul tão vibrante que parecia retocado digitalmente, e a suíte presidencial, um luxo que Rafael fizera questão de reservar, tinha uma varanda privativa com uma pequena piscina de borda infinita. O casamento, na tarde anterior, fora perfeito. Ela se sentia flutuando, pelo menos até uma hora atrás. O ar-condicionado mantinha o quarto em uma temperatura agradável, mas um arrepio frio percorreu a espinha de Débora. Uma intuição, um sentimento oco no estômago que ela aprendera a não ignorar. Rafael estava no banho, cantarolando uma música qualquer, alheio a tudo. O celular dele, normalmente guardado como um cofre, estava sobre a mesa de cabeceira, desbloqueado. Ele o deixara ali ao correr para o chuveiro, rindo de alguma piada interna. Débora se aproximou. Não era ciumenta, nunca fora. Confiava em Rafael, mas o aparelho vibrou suavemente e a tela se acendeu. Uma notificação. O nome era Larissa, e a mensagem que apareceu na prévia fez o coração dela parar. Chegou bem, meu amor. Essa sua viagem foi a pior ideia do mundo. Já estou com saudades. O mundo de Débora, antes colorido e quente, tornou-se cinza e gelado. As mãos tremiam tanto que ela mal conseguiu pegar o aparelho. Seus dedos deslizaram pela tela, abrindo a conversa. Não era apenas aquela mensagem. Eram dias, semanas, mensagens trocadas na véspera do casamento. Uma foto de Larissa, que ela não abriu, enviada com a legenda: "Estou te esperando voltar, não demora." Mas a mensagem mais cruel, a que roubou seu fôlego, era uma enviada por Rafael, 2 horas antes de ele subir ao altar com ela. "Vai ser rápido, é só um teatro. Logo estou de volta para o que importa." Um teatro. O vestido branco, os votos que ele lera com lágrimas nos olhos, os beijos apaixonados diante dos amigos e da família. Um teatro. O som do chuveiro cessou. O clique da porta do banheiro se abrindo foi o estopim. Rafael saiu com uma toalha na cintura, os cabelos molhados, um sorriso despreocupado no rosto. "Pronta para jantarmos, minha." O sorriso dele morreu ao ver a expressão dela. Ele acompanhou o olhar de Débora até o celular na mão dela. A cor sumiu de seu rosto, mas não foi substituída por culpa. Foi substituída por irritação. "O que você está fazendo com meu celular, Débora?" A voz dele era baixa, controlada. Ela ergueu o aparelho, as lágrimas escorrendo silenciosas. "Quem é Larissa, Rafael?" A voz dela era um fiapo. Ele suspirou. Um suspiro de tédio, como se ela o estivesse incomodando com uma trivialidade. Ele caminhou até ela e tomou o celular de sua mão com uma firmeza desnecessária. "Você estava bisbilhotando minhas coisas?" Ele começou a se vestir, de costas para ela. "Sério? Na nossa lua de mel? Você vai começar com esse tipo de paranoia agora?" A minimização foi pior que um grito. A frieza era uma faca. "Paranoia." Ela repetiu, a voz ganhando uma oitava de incredulidade. "Você disse que era um teatro. Você estava com ela antes do casamento. Você mentiu para mim, para todos." Rafael se virou. O homem bonito e sedutor por quem ela se apaixonara parecia um estranho. Havia um enfado em seus olhos.
Olha, Débora, não vamos estragar o clima, ok? Aconteceu, não foi nada demais. Não foi nada demais, ela engasgou. Eu casei com você ontem. Eu te amava. E eu casei com você, não casei? Ele rebateu, o egoísmo transbordando em cada palavra. Eu estou aqui. Você está fazendo uma tempestade em copo d'água. É só uma coisa minha. Não tem nada a ver com você. Agora, por favor, se arrume. Estou com fome e não quero estragar essa viagem cara por causa de um exagero seu. Ele a acusava. Ele a culpava por estragar o clima, depois de descobrir a traição dele. Débora sentiu o chão desaparecer. A humilhação era tão profunda, tão avassaladora, que ela mal conseguia respirar. Ela não gritou, não quebrou nada. Ela apenas se virou e caminhou como uma autômata até o banheiro suntuoso, trancando a porta atrás de si. Foi ali, encostada no mármore frio, que ela desabou. Os soluços vieram com força, rasgando sua garganta. Ela precisava de ajuda, precisava de sua amiga. Puxou o celular. A foto sorridente de Yasmin estava ali. Com os olhos embaçados pelas lágrimas, ela apertou o ícone do microfone. A voz saiu quebrada, um lamento desesperado de 20 segundos. Yasmin, amiga, ele me traiu. Ele me traiu. Ela soluçou, contando das mensagens, da frieza dele, da palavra teatro. Ele disse que eu estou estragando o clima. Amiga, que humilhação. Eu casei ontem. O que eu faço? Meu Deus, me ajuda. Ela apertou enviar. O balão azul subiu. Ela ficou olhando, esperando a confirmação de leitura de Yasmin, esperando a amiga digitar. Mas a foto de perfil não era a de Yasmin. Era a silhueta cinza e formal de um terno. O nome em cima da conversa não era Yasmin Melhor Amiga. Era Senhor João Arthur. O ar saiu de seus pulmões. Não, 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 não. Em pânico, ela pressionou a mensagem, tentando selecionar, apagar para todos. Mas seus dedos tremiam. E então, o desastre se completou. Os 2 tiques cinzas ficaram azuis. Visualizado. O mundo de Débora parou de girar. Ele tinha visto. O CEO da empresa. O homem mais reservado, sério e intimidador que ela já conhecera. O milionário que comandava centenas de funcionários com um olhar e que mal sabia o nome dela. Ele tinha ouvido seu choro. Tinha ouvido sua humilhação. Ela ficou paralisada, esperando uma resposta. Uma demissão. Uma mensagem de pena. Qualquer coisa. Nada. Silêncio absoluto do outro lado. O silêncio dele foi mais ensurdecedor que a traição de Rafael. A humilhação se tornou algo cósmico. Ela não era apenas uma esposa traída. Era a funcionária patética que enviara um áudio chorando para o chefe milionário. Nesse momento, uma nova mensagem chegou. Desta vez, no aplicativo certo. Yasmin. Amiga, que demora? O resort é tudo isso? Me manda fotos. Como está a noite de núpcias? Débora não respondeu. Um tipo diferente de sentimento tomou conta dela. A tristeza deu lugar a uma raiva fria. A humilhação deu lugar a uma urgência desesperada de fugir. Ela destrancou a porta. Rafael estava na varanda de costas falando ao telefone. Ela ouviu a risada baixa dele e presumiu que ele falava com Larissa. Ele nem se importava em disfarçar. Silenciosamente, Débora abriu o armário e pegou sua mala, a mesma que ela arrumara com tanto carinho 2 dias antes. Com movimentos rápidos e precisos, ela jogou suas roupas de qualquer maneira lá dentro. Seus vestidos, seus sapatos, seus produtos de higiene. Ela parou diante do espelho. O rosto estava inchado, os olhos vermelhos. Ela arrancou o anel de noivado e a aliança do dedo. A aliança de Rafael ainda estava na mesa de cabeceira dele. Ela pegou a dela e colocou ao lado. Um par de mentiras. O que você está fazendo? A voz de Rafael soou da varanda, agora irritada. Ele tinha encerrado a ligação. Débora fechou o zíper da mala. Estou indo embora. Ele riu, uma risada curta e incrédula. Indo embora? Débora, não seja ridícula. Estamos numa ilha. Você vai para onde? Para casa, ela disse, a voz firme pela primeira vez. Ela passou por ele arrastando a mala. Ele se moveu, bloqueando a porta da suíte, o corpo ainda úmido do banho, a expressão agora confusa e contrariada. Espera aí, vamos conversar direito, ele disse. Você está sendo dramática. Isso vai pegar mal para mim, para nós. O que vamos dizer para todo mundo?
A preocupação dele era com as aparências, com o que ele ia parecer. Débora o encarou, e o homem por quem ela chorara minutos antes desapareceu. Em seu lugar estava um estranho egoísta. Saia da minha frente, Rafael. Débora, você não vai a lugar nenhum. Você está exagerando. Isso é o que casais fazem. Eles resolvem problemas. Não, ela disse a voz baixa e letal. Isso é o que você fez. Eu estou resolvendo o problema. Ela o empurrou para o lado. Ele não esperava a força dela e tropeçou, surpreso. Antes que ele pudesse se recuperar, ela estava fora do quarto, correndo pelo corredor luxuoso. Débora, você vai se arrepender disso, ele gritou atrás dela. Ela não olhou para trás. Eu já me arrependi, sussurrou ela para si mesma, referindo-se ao sim que dissera no altar. Ela fez o check-out na recepção, ignorando os olhares chocados da recepcionista que via uma noiva, 24 horas após o casamento, partindo sozinha. Conseguiu um táxi para o aeroporto. Comprou a passagem para o primeiro voo de volta, uma conexão que sairia em 2 horas. Sentada no portão de embarque, cercada por estranhos, Débora finalmente se permitiu respirar. O pesadelo com Rafael havia acabado, mas o pesadelo com o visualizado do Sr. João Arthur estava apenas começando. O táxi parou em frente ao portão simples de ferro da casa onde Débora crescera. Era madrugada. O bairro silencioso da classe trabalhadora estava a um mundo de distância do luxo opressor do resort. Ela pagou o motorista com o resto do dinheiro que tinha, sentindo o peso exaustivo da humilhação e das longas horas de voo. Cada passo com a mala parecia pesar 1 tonelada. Ela tocou a campainha, sentindo-se uma criança perdida. A luz da sala acendeu, e segundos depois a porta se abriu. Dona Joana, com seus 50 anos, os cabelos presos em um coque frouxo e vestindo um hobby gasto, piscou, confusa. Débora, minha filha, o que... Você não estava... Dona Joana não precisou terminar a frase. Ela viu o rosto da filha, viu os olhos vermelhos e inchados, a palidez da exaustão e a mala ao seu lado. A confusão em seu rosto deu lugar a uma profunda e imediata preocupação. Entre, minha querida, entre. Ela puxou a filha para dentro, e no momento em que a porta se fechou isolando-as do mundo, os joelhos de Débora cederam. Ela desabou nos braços da mãe, e o choro que ela segurara no aeroporto veio com força total. Não era o choro desesperado do banheiro, era um choro cansado, de derrota. Ele me traiu, mãe. Ela soluçou contra o ombro de Dona Joana. Na lua de mel, ele mentiu para mim. Dona Joana não fez perguntas, não ofegou, nem praguejou contra Rafael. Ela apenas apertou a filha em seus braços, com a força de quem sabe exatamente o que o mundo pode fazer. Ela a guiou até o sofá gasto da sala, o mesmo sofá onde Débora assistira desenhos animados e fizera lição de casa. Eu vou fazer um chá para você, ela disse com a voz suave, mas firme. Enquanto a mãe estava na cozinha, o cheiro familiar de erva doce e camomila enchendo o ar, Débora olhou ao redor. A casa simples, com seus móveis antigos e fotografias de família nas paredes, era um santuário. Era real. O resort, o casamento, o vestido branco. Tudo aquilo parecia um sonho febril, um teatro, como Rafael mesmo dissera. Dona Joana voltou com 2 xícaras. Ela entregou uma a Débora e segurou a outra, sentando-se ao seu lado. Você fez a única coisa que podia fazer, minha filha, disse ela calmamente, olhando nos olhos de Débora. Você voltou para casa. Orgulho nenhum vale uma noite a mais ao lado de quem te humilha. Mas e agora, mãe? Eu casei. Eu estou com tanta vergonha. Vergonha? Dona Joana balançou a cabeça, um fogo suave em seu olhar. Vergonha quem tem que ter é ele. Você foi leal. Você foi honesta. Ele foi o fraco. Ele foi o mentiroso. O que você fez foi ter força. Lembre-se disso. Conselho prático e direto da mãe foi como um bálsamo. Não havia julgamento, apenas validação. Débora dormiu por 12 horas seguidas em seu antigo quarto de solteira, abraçada a um travesseiro que ainda tinha o cheiro suave do amaciante que sua mãe usava. Ela passou os 3 dias seguintes em um nevoeiro. Desligou o celular incapaz de lidar com as dezenas de mensagens de Rafael, que iam de "Você está louca? Volte para cá. Vamos conversar", ou com as de Yasmin, que agora beiravam o pânico, querendo saber o que tinha acontecido.
No quarto dia, ela finalmente ligou para a amiga. Até que, enfim, Yasmin quase gritou do outro lado. Eu pensei que você tinha sido sequestrada. O que aconteceu? Cadê o Rafael? Eu vou aí. Eu estou na casa da minha mãe, Yasmin. Débora a interrompeu, a voz baixa. E então ela contou tudo. A traição, a frieza dele, a fuga. Houve um silêncio mortal na linha. Eu vou matar aquele desgraçado. Yasmin sibilou. Eu vou acabar com a raça daquele projeto de homem. Tem mais, Yasmin. Débora sussurrou, sentindo o estômago revirar novamente. A pior parte, eu fiz uma coisa estúpida. Mais estúpida do que casar com o Rafael? Impossível. Eu gravei um áudio, chorando, contando tudo. Eu estava fora de mim, e eu mandei. Mas não foi para você. Como assim? Foi para quem? Débora fechou os olhos. Eu mandei para o Sr. João Arthur. O silêncio de Yasmin, desta vez, foi de puro choque. Não. Débora, me diz que é mentira. Você mandou um áudio chorando sobre traição para o Rei do Gelo, para o CEO, o homem que parece que foi esculpido no mármore. Amiga, pelo amor de Deus. E ele visualizou, Yasmin. Ele visualizou e não respondeu nada. Ah, amiga. A voz de Yasmin perdeu toda a raiva e se encheu de genuína compaixão. Você está demitida. Eu sei, Débora choramingou. É por isso que eu não voltei. Eu não posso. Eu não consigo olhar na cara dele. Eu perdi meu marido e meu emprego no mesmo dia. Não. Você perdeu um encosto, isso sim, Yasmin disse, recuperando a firmeza. Quanto ao emprego, vamos ver. Você vai ter que enfrentá-lo. Mas primeiro, vamos dar entrada nesse divórcio. A licença que Débora tirara para o casamento e a lua de mel acabaria na segunda-feira. Ela passou o domingo inteiro em agonia. A vergonha da traição havia sido superada pelo pânico da exposição profissional. Ela ensaiou discursos no espelho, um pedido de desculpas, uma carta de demissão. Na segunda-feira, ela acordou antes do sol nascer. Vestiu sua roupa mais sóbria, uma calça de alfaiataria preta e uma blusa de seda azul marinho. Prendeu os longos cabelos em um coque severo. Maquiou-se com cuidado para esconder os vestígios do choro. Ela parecia uma soldada indo para a batalha. O escritório da empresa de tecnologia ocupava os 10 últimos andares de um arranha-céu espelhado no centro da cidade. O luxo ali era diferente do resort. Era frio, funcional e caro. Débora sentia os olhares em suas costas. Será que alguém sabia? Sua aliança ausente era um farol. Ela sentou-se em sua mesa, no espaço aberto que dividia com outros assistentes de projeto, e ligou o computador. Seu coração batia tão forte que ela podia ouvi-lo em seus ouvidos. Não demorou 10 minutos. A mensagem instantânea interna piscou na tela. De João Arthur. Para Débora. Assunto: reunião senhorita Débora. Por favor, compareça à minha sala imediatamente. O ar saiu de seus pulmões. Era agora. Yasmin estava certa. Ela seria demitida. Com as pernas tremendo, ela se levantou e fez a longa caminhada até a sala do CEO, no último andar. A secretária dele, uma mulher impecável, apenas indicou a porta com um gesto. Débora bateu. Entre. A voz profunda e grave veio de dentro. Ela abriu a porta. A sala de João Arthur era imensa, com uma parede inteira de vidro que dava vista para a cidade. Ele estava de pé, perto da janela, de costas para ela, vestindo um terno cinza perfeitamente cortado. Ele parecia parte da arquitetura. Senhor, ela disse, a voz falhando. Ele se virou. João Arthur tinha 35 anos, mas uma seriedade que o fazia parecer mais velho. Seus olhos eram de um cinza profundo e seu cabelo escuro era penteado para trás, sem um fio fora do lugar. Ele era, objetivamente, um homem muito bonito, mas de uma forma intimidadora. Ele a encarou e Débora sentiu vontade de sair correndo. Sente-se, senhorita Débora, ele disse, apontando para a cadeira em frente à sua mesa de mogno. Ela se sentou na borda da cadeira, as mãos suando. Ele caminhou lentamente e sentou-se à sua frente. O silêncio se estendeu. Débora sentia que ia desmaiar. Ela precisava falar primeiro. Senhor, antes de tudo eu preciso... Eu não a chamei aqui para discutir sua vida pessoal, senhorita Débora. Ele a interrompeu. A voz dele não era zangada, não era suave, era neutra. Um fato.
Débora piscou, confusa. Não? Não. Eu a chamei para discutir seus próximos passos. Ele juntou as mãos sobre a mesa. A política de benefícios da empresa é extensa, mas infelizmente não temos um protocolo para luas de mel interrompidas por circunstâncias imprevistas. O sangue de Débora gelou. Ele sabia. Ele estava se referindo ao que ouvira. No entanto, ele continuou como se estivesse discutindo um contrato. Temos cláusulas para estresse pessoal agudo. A partir de agora, você está em licença remunerada pelo resto da semana. Quero que use esse tempo para reorganizar sua vida. Débora abriu a boca, mas nenhum som saiu. Licença remunerada? E mais uma coisa, ele prosseguiu, pegando um cartão de visitas em sua mesa. Este é o contato do Dr. Alencar, nosso diretor jurídico. Ele estará à sua disposição a partir de hoje. A empresa arcará com todos os custos legais e burocráticos do seu divórcio. Considere isso uma extensão de seus benefícios de saúde. Débora o encarou, atônita. Ela esperava pena, demissão, constrangimento. Ela recebeu um advogado e folga. As lágrimas que ela jurara não derramar subiram aos seus olhos, mas desta vez eram de alívio. Senhor, eu não sei o que dizer. Eu sinto muito pelo... Ela não conseguiu terminar a frase. Pelo áudio, ficou preso em sua garganta. João Arthur se levantou, um sinal claro de que a reunião havia terminado. Débora se apressou em ficar de pé também, secando uma lágrima fujona. Ele a olhou, e pela primeira vez, o olhar intenso não parecia frio. Parecia compreensivo. Senhorita Débora, ele disse a voz firme, mas com um tom que ela nunca ouvira antes. Preste atenção. Ela encontrou o olhar dele. Ninguém nesta empresa jamais irá julgá-la pelo erro de caráter de outra pessoa. A frase a atingiu como uma onda. Ele não a estava julgando. Ele estava defendendo-a. Agora vá, ele disse, desviando o olhar para o computador. Reorganize-se. Espero vê-la na próxima segunda-feira, pronta para focar no novo projeto de expansão. Está dispensada. Débora saiu da sala em transe. Ela caminhou pelo escritório, pegou sua bolsa e foi direto para o elevador. Só quando chegou à rua movimentada foi que ela se permitiu respirar. O medo avassalador que a dominara por dias havia se dissipado. Em seu lugar, havia uma profunda e confusa gratidão. João Arthur, o homem que ela temia, não a humilhara. Ele a salvara. E ao fazer isso, ele havia mudado algo fundamental dentro dela. O medo que ela sentia dele foi substituído por uma admiração que a assustava por um motivo totalmente diferente. Débora usou a semana de licença que João Arthur lhe dera com uma eficiência cirúrgica. Aquele gesto inesperado de apoio profissional agiu como uma armadura. Ela não era mais uma vítima soluçante. Era uma mulher com um plano. Na manhã seguinte à reunião com o CEO, ela ligou para o Dr. Alencar, o diretor jurídico da empresa. A voz dele era exatamente como ela imaginava. Calma, metódica e incisiva. Senhorita Débora, ele disse, após ela se identificar. O Sr. Arthur já me passou as diretrizes. Sinto muito que esteja passando por isso, mas quero que saiba que cuidaremos de tudo. O processo será rápido e discreto. Rafael não terá nenhuma base legal para contestar. Débora sentiu um peso sair de seus ombros. Discreto era a palavra que ela mais precisava ouvir. Yasmin apareceu na casa de Dona Joana naquela noite. Não com perguntas, mas com um pote de sorvete de chocolate de 2 litros e 2 colheres. Sem choro, Yasmin decretou, sentando-se de pernas cruzadas no sofá. Ok, talvez um pouco de choro, mas depois vamos ao plano de ação. E o plano número 1 é celebrar. Celebrar? Débora perguntou, uma colher de sorvete a meio caminho da boca. Claro! Você se livrou do maior encosto da sua vida antes de ter filhos ou financiar um apartamento. Isso é motivo de festa. Yasmin sorriu, mas seus olhos eram sérios. E sobre o seu chefe, o rei do gelo? Caramba, Débora, o homem te deu um advogado de graça e uma semana de folga. Acho que ele não é de gelo, é de ouro branco. Isso foi poderoso. Foi inesperado. Débora admitiu, o rosto corando levemente ao se lembrar do olhar compreensivo dele. Eu ainda estou com vergonha do áudio, Yasmin. Muita. Esqueça o áudio. Yasmin gesticulou com a colher. O áudio foi seu pedido de socorro. E ele ouviu.
O homem errado te traiu e o homem certo te protegeu. Fim da história. Agora vamos focar no divórcio. O apoio de Yasmin e a serenidade prática de Dona Joana, que preparava canjas e fazia comentários sábios sobre homens de verdade e meninos mimados, deram a Débora a força que ela precisava para o que veio a seguir. Rafael apareceu no portão de Dona Joana na quinta-feira. Ele não parecia arrependido, parecia irritado. Débora o viu da janela da sala. Ele não usava a aliança. Vestia roupas caras e tinha uma expressão contrariada. Foi Dona Joana quem abriu a porta, secando as mãos em um pano de prato, o corpo bloqueando a entrada. Joana, por favor, eu preciso falar com a Débora. Essa situação está ridícula. Ridícula ela estava quando casou com você, Rafael. Dona Joana respondeu, a voz perigosamente calma. O que você quer aqui? Mãe, tudo bem. Eu atendo, Débora disse, aparecendo atrás dela. Ela respirou fundo, lembrando-se da frase de João Arthur. Erro de caráter de outra pessoa. Ela saiu para a varanda e fechou a porta, encarando o homem que, uma semana antes, ela acreditava amar mais que tudo. Débora, finalmente. Ele passou a mão pelos cabelos, um gesto de impaciência. O que você está fazendo? Você sumiu. Fugiu da lua de mel como uma criança. O que você quer que eu diga para as pessoas? Para os meus pais? Todos estão perguntando. Débora o observou em silêncio por um momento. A preocupação dele não era com ela, nem com o casamento. Era com a opinião dos outros. O que você vai dizer a eles, Rafael? Não é mais problema meu, ela disse, a voz firme. Ele riu, incrédulo. Não é problema seu? Nós casamos, Débora. Você fez votos. Você está exagerando uma situação pequena. Foi um deslize, só isso. Um teatro, você quis dizer. Foi essa a palavra que você usou com ela, não foi? Rafael vacilou, pego de surpresa pela frieza dela. Você não entende. As coisas são complicadas. Não, na verdade, são bem simples. Débora cruzou os braços. Você mentiu. Você me humilhou. E eu não aceito isso. O advogado da minha empresa vai entrar em contato com você para acertar o divórcio. A menção de advogado da empresa mudou a expressão dele. A irritação deu lugar a uma preocupação calculista. Empresa? Você vai envolver seu trabalho nisso? Débora, não faça um escândalo. Isso vai pegar mal para mim. Pense na minha reputação. Era essa a frase. A frase que ele usara no resort. A preocupação final dele era consigo mesmo. Eu pensei na minha dignidade, ela respondeu. Você deveria ter pensado na sua reputação antes de me trair. Por favor, vá embora. Não volte aqui. Ele deu um passo à frente, o sedutor de sempre tentando uma última cartada. Debbie, por favor, vamos conversar. Nós fomos felizes. Ele tentou tocar o braço dela. Débora recuou como se ele fosse fogo. Não toque em mim. Acabou, Rafael. Aceite. Ele a encarou, percebendo que a mulher maleável e sonhadora que ele manipulara havia desaparecido. Em seu lugar estava uma estranha. Irritado e derrotado, ele se virou. Você vai se arrepender de tratar as coisas assim. Você está sendo infantil. Ela o observou entrar no carro e arrancar, cantando pneus. Ela não se sentiu triste, sentiu-se livre. Na segunda-feira seguinte, Débora voltou ao escritório. Ela se sentia uma pessoa diferente. O coque severo havia sido substituído por seus longos cabelos soltos, e a blusa azul marinho por uma de cor creme, que lhe dava um ar mais suave, mas não menos profissional. Ela não entrou de cabeça baixa. Entrou olhando para frente. O escritório parecia o mesmo, mas a dinâmica havia mudado. As pessoas sabiam. A aliança ausente, sua saída abrupta da lua de mel, os rumores deviam estar correndo soltos, mas ninguém ousava dizer nada a ela. 1 ou 2 olhares de pena foram lançados em sua direção, mas a maioria era de curiosidade cautelosa. Débora entendeu que a proteção de João Arthur se estendia além da sala dele. Ele havia criado uma zona de respeito ao seu redor. Ele, por sua vez, agia como se nada tivesse acontecido. Não a chamou à sua sala. Passou por ela em uma reunião de departamento e seus olhos mal se encontraram. O rei do gelo estava de volta. Mas algo estava diferente. Ela sentia o olhar dele. Quando estava concentrada em sua mesa, sentia um arrepio na nuca. E ao erguer os olhos sutilmente, o via observando-a através da divisória de vidro de sua sala. Ele não a olhava com pena. Era um olhar
analítico, intrigado. No final da semana, ela recebeu a confirmação. Ele a incluiu no projeto de expansão que mencionara, mas não como uma assistente júnior que buscava cafés. Ele a designou diretamente para a equipe de análise de mercado, um trabalho que exigia pesquisa intensa e relatórios detalhados, um salto significativo em sua carreira. Débora mergulhou no trabalho com uma dedicação feroz. Era sua chance de provar que ela era mais do que um áudio choroso. Era sua chance de agradecer a ele da única maneira que sabia, sendo competente. Ela passou a trabalhar até tarde. O escritório silencioso à noite tornou-se seu novo refúgio. Em uma quarta-feira, ela estava há 3 horas analisando planilhas de projeção, os olhos ardendo. O restante da equipe já havia saído. Apenas as luzes de sua baia e as da sala do CEO, ao longe, permaneciam acesas. Ela se espreguiçou, massageando o pescoço, quando um movimento periférico a fez pular. João Arthur estava parado ao lado de sua mesa. Ela não o ouvira chegar. Senhor, ela engasgou, ajeitando a postura. Ele não estava de terno. Tinha tirado o paletó e a gravata, e as mangas da camisa branca estavam dobradas até os cotovelos, revelando braços fortes e um relógio caro. Ele parecia menos intimidador e perigosamente mais humano. Senhorita Débora, pensei que já tivesse mandado trancar o prédio, ele disse. A voz dele era baixa no silêncio do andar. Em sua mão ele segurava 2 xícaras de porcelana da máquina de café expresso de seu escritório particular. Ele estendeu uma para ela. Eu não sabia como tomava. É preto, ele disse. É perfeito. Obrigada, senhor. Ela aceitou a xícara, os dedos roçando os dele por uma fração de segundo. A eletricidade daquele toque sutil a fez prender a respiração. Ele não foi embora. Em vez disso, encostou-se na borda da mesa ao lado, tomando um gole de seu próprio café. O silêncio se estendeu, mas não era o silêncio tenso de sua sala. Era confortável. O projeto de expansão é desafiador, ele comentou, olhando para as telas dela. Mas é fascinante. As projeções para o mercado asiático são muito mais promissoras do que a análise inicial sugeria, ela disse, o profissionalismo assumindo o controle. Eles conversaram sobre o projeto por alguns minutos. Débora, animada com o assunto, gesticulava, explicando suas descobertas. João Arthur a ouvia com uma atenção que ela nunca recebera de ninguém. Ele não a interrompia. Ele apenas absorvia. Você é muito competente, senhorita. Débora, ele disse de repente no meio da explicação dela sobre uma projeção de logística. Débora parou, surpresa pelo elogio direto. Obrigada, senhor. Eu estou apenas... Não. Ele a interrompeu suavemente. Você tem uma visão para detalhes que a maioria dos gerentes sênior não tem. Você vê o porquê por trás dos números. O calor subiu pelo pescoço de Débora. Vindo dele, aquele elogio valia mais que um bônus. A conversa sobre trabalho diminuiu, mas ele não se moveu. Ele olhava para a cidade iluminada através da janela atrás dela. A resiliência é a qualidade mais rara nos negócios, ele disse, quase para si mesmo. E na vida. Débora soube que ele não estava mais falando sobre planilhas. Ele estava se referindo a ela, ao áudio. Estou descobrindo que sou mais forte do que imaginava, ela sussurrou, olhando para sua xícara. Ele virou o rosto e a encarou. A luz artificial do escritório criava sombras em seu rosto, tornando seus olhos cinzentos ainda mais profundos. O olhar dele, que antes a intimidava, agora a envolvia. Havia uma intensidade ali, uma curiosidade magnética que fazia seu coração bater de forma errática. Ele a via, de verdade. Eu não tenho dúvidas disso, ele disse, a voz grave enviando um arrepio por ela. Ele terminou o café e colocou a xícara na mesa. Não trabalhe até tarde demais. O projeto precisa de você descansada. Sim, senhor. Boa noite. Boa noite, Débora. Ele se afastou e ela notou que fora a primeira vez que ele a chamara pelo primeiro nome. Débora ficou sentada, o coração disparado, olhando para o café que ele lhe trouxera. O cheiro forte e amargo era a coisa mais doce que ela sentira em muito tempo. A barreira entre chefe e funcionária, entre o CEO milionário e a assistente traída, tinha acabado de se dissolver. As semanas seguintes à noite do café
transformaram a rotina de Débora. O luto pela traição havia sido substituído pela adrenalina do novo projeto e por uma consciência elétrica da presença de João Arthur. Eles mantinham uma distância profissional impecável durante o dia. Ele era o Sr. Arthur nas reuniões e ela era a Senhorita Débora nos e-mails. Mas os olhares que trocavam através de uma sala de conferência, os pequenos gestos de reconhecimento dele quando ela apresentava seus dados, falavam uma língua diferente, uma que ambos entendiam e que ninguém mais no escritório parecia notar. Débora se sentia florescer sob essa atenção silenciosa. Ela não era mais a assistente insegura. Ela se tornara uma analista confiante, cujas opiniões eram ouvidas. O divórcio, nas mãos competentes do Dr. Alencar, avançava sem que ela precisasse se envolver no desgaste emocional. Rafael sabiamente não a procurou mais. Mas foi em uma terça-feira chuvosa, quase 2 meses após a lua de mel desastrosa, que a fundação daquele profissionalismo cuidadosamente construído veio abaixo. Uma tempestade de outono varreu a cidade. O céu, que estava claro pela manhã, tornou-se um breu às 4 da tarde. Ventos fortes uivavam contra os vidros espelhados do arranha-céu. Débora estava terminando um relatório complexo. A maioria dos funcionários, assustada com os alertas de trânsito, saiu mais cedo. Às 7 da noite, o andar estava quase deserto, exceto por ela, e, como sempre, pela luz acesa na sala do CEO. Ela desligou o computador, satisfeita com o trabalho do dia, e guardou seus pertences. Despediu-se de João Arthur com um "Boa noite, senhor", formal, que ele respondeu com um aceno de cabeça, sem tirar os olhos de seus próprios monitores. O problema começou no estacionamento subterrâneo. Débora colocou a chave na ignição de seu carro simples e a girou. O resultado foi um clique, clique, clique seco e melancólico, seguido de um silêncio mortal. A bateria. "Não, hoje não", ela murmurou frustrada. Ela tentou de novo. Nada. A luz interna do carro, que mal acendera, apagou-se de vez. Ela pegou o celular para chamar um aplicativo de transporte. A tela piscou um aviso de bateria 1% e morreu em suas mãos. Débora respirou fundo, fechando os olhos. Ela estava presa, em um estacionamento subterrâneo, sem bateria no carro e sem celular, enquanto uma tempestade desabava lá fora. Ela não podia voltar para o escritório. Seu cartão de acesso não funcionaria no elevador depois daquele horário sem autorização prévia. A única opção era subir pela rampa de saída de pedestres e tentar a sorte em um ponto de ônibus na avenida. Ela se encolheu subindo a rampa de concreto, enquanto o vento empurrava a chuva para dentro da entrada. Quando chegou à rua, o dilúvio a atingiu. O ponto de ônibus mais próximo, a 50 metros, tinha uma cobertura de acrílico, mas o vento soprava a chuva por todos os lados. Em segundos, seus cabelos e seu sobretudo estavam encharcados. Ela se abraçou, tremendo de frio e irritação, quando os faróis de um carro de luxo, que ela reconheceria em qualquer lugar, cortaram a cortina de água. O sedã preto e imponente de João Arthur parou suavemente ao lado do ponto de ônibus. O vidro do passageiro, escurecido, desceu. "Débora?" A voz dele era grave, cortando o som da chuva. Ele não parecia surpreso, mas sim decidido. "Senhor Arthur, meu carro, a bateria. Eu vi que seu carro não saiu do estacionamento", ele disse, como se isso explicasse tudo. "Entre. Eu a levo." "Não, senhor. Eu não quero incomodar. Eu posso pegar um..." "Entre, Débora", ele ordenou, mas a voz não era dura. Era protetora. "Você está congelando." Hesitando por apenas mais um segundo, ela correu pela calçada e abriu a porta. O interior do carro era outro mundo. Quente, silencioso, com o cheiro suave de couro e algo que era distintamente dele. Ela se sentou pingando no tapete luxuoso e fechou a porta, isolando o caos lá fora. "Obrigada", ela disse, a voz trêmula de frio. Meu celular também morreu." Ele acionou o aquecedor. "Eu percebi." Ele não se moveu imediatamente. Apenas a observou por um instante. Os longos cabelos dela estavam grudados em seu rosto, o rímel levemente borrado. Ela nunca parecera tão vulnerável. E ainda assim, ele pensou, tão bonita. "Endereço", ele disse.
a voz profissional tentando se restabelecer. Ela informou o endereço da casa de sua mãe. Ele assentiu e colocou o carro em movimento. A viagem foi feita em um silêncio carregado. Do lado de fora, a tempestade rugia. Dentro do carro, o único som era o ritmo hipnótico dos limpadores de para-brisa e a respiração suave de ambos. A tensão era tão densa que Débora sentia dificuldade em respirar fundo. Ela estava hiperconsciente de tudo, do calor que emanava dele, do modo como suas mãos grandes seguravam o volante com firmeza, da linha forte de sua mandíbula sob a luz dos postes de rua. Quando ele parou em frente à casa simples de Dona Joana, a chuva havia se intensificado. Era um dilúvio, uma parede de água que tornava impossível ver o outro lado da rua. Acho que precisamos esperar um pouco, ele disse, colocando o carro no modo de estacionamento, mas mantendo o motor ligado. Sim, ela sussurrou, olhando para a cortina de água. O silêncio que se instalou era diferente. Não era mais profissional. Era pessoal. Ele desligou o rádio, que tocava música clássica em um volume quase inaudível. E então, ele se virou para ela. Débora, ele disse, e o tom da voz fez o coração dela parar. Ela se virou para encará-lo. No espaço confinado do carro, ele parecia maior, e o ar estava rarefeito. Eu preciso que saiba de uma coisa, ele continuou, o olhar cinza fixo no dela, intenso e sério. Eu não fui completamente honesto com você. O estômago de Débora gelou. Senhor, sobre aquele áudio. A menção do áudio, depois de tanto tempo, foi um choque. A humilhação que ela pensava ter superado voltou com força. Senhor Arthur, por favor, o senhor não precisa... Eu sei que foi inapropriado. Não, ele a interrompeu, a voz baixa, mas firme. Eu não consegui esquecer. Eu ouvi mais de uma vez. Débora sentiu o rosto queimar. O senhor... O quê? Eu auscultei, ele corrigiu, porque eu não conseguia entender. Não a traição. Isso é comum e desprezível. Eu não conseguia entender a dor na sua voz. Ele se inclinou levemente, e o perfume sutil de seu terno a alcançou. Eu lido com negócios, Débora. Eu lido com pessoas que mentem, manipulam e buscam vantagens. Fraqueza eu reconheço de longe. E o que eu ouvi naquele áudio não foi fraqueza. Ela o encarava, hipnotizada, incapaz de desviar o olhar. O que eu ouvi foi a dor de alguém profundamente leal. Alguém que acreditou em seus votos, mesmo quando o outro não o fez. Ele fez uma pausa, os olhos buscando os dela na penumbra. O que eu ouvi foi força. E isso me tocou de uma forma que eu não esperava. Isso me fez querer protegê-la. Desde aquele dia, as lágrimas subiram aos olhos de Débora. Mas pela primeira vez em meses, não eram de tristeza, humilhação ou raiva. Eram lágrimas de um alívio tão profundo que a fez soluçar uma única vez. Eu pensei, ela sussurrou, a voz embargada, que o senhor me achava patética. Todos os dias eu morria de vergonha. Eu nunca achei você patética, ele disse, a voz agora um sussurro grave. Eu achei você extraordinária. A vulnerabilidade compartilhada preencheu o silêncio. A chuva batendo no teto do carro era um tambor distante. O espaço entre eles diminuiu. Débora não sabia quem se movera primeiro. Ele ergueu a mão, não para tocá-la, mas como se pedisse permissão. Ela não recuou. Seus dedos roçaram a bochecha dela, afastando uma mecha de cabelo molhado. A pele dele era quente contra a dela, fria pela chuva. Eu não deveria, ele murmurou, mais para si mesmo. Eu sei, ela respirou. E então, ele se inclinou. O movimento foi lento, deliberado, dando a ela todo o tempo do mundo para se afastar. Ela não se afastou. Ela fechou os olhos. O primeiro beijo não foi como os beijos desesperados e superficiais de Rafael. Foi um toque de lábios firme, respeitoso, e ainda assim, carregado com toda a atenção reprimida dos últimos 2 meses. Foi um beijo que perguntava, e quando Débora relaxou sob o toque dele, aprofundou-se. Foi intenso. Um beijo que prometia segurança, que reconhecia a dor dela e a honrava. Quando eles se afastaram, nenhum dos dois conseguia respirar direito. A testa dele estava quase colada na dela. Os olhos cinzentos dele estavam escuros de emoção. Débora. Ele disse o nome dela como se fosse uma prece.
A chuva, como se notasse que o momento havia passado, começou a diminuir, voltando a ser uma garoa constante. Eu preciso entrar, ela disse, a voz trêmula, tocando os próprios lábios. João Arthur pareceu acordar de um transe. Ele se endireitou, passando a mão pelo cabelo, o gesto menos controlado que ela já ouvira fazer. Sim, claro. Ele destravou as portas. Resolvemos a situação do seu carro amanhã. Obrigada, ela disse, referindo-se a muito mais do que a carona. Ela saiu do carro e correu os poucos passos até a varanda coberta de sua mãe. Quando pegou a chave na bolsa, ela se virou. O sedã preto de luxo ainda estava lá, parado sob a chuva fina, o motor ligado. Ele estava esperando. Esperando para vê-la entrar em segurança. Ela entrou, fechou a porta e encostou-se na madeira. O coração dela batia de uma forma que ela nunca sentira antes. Não era a paixão ingênua que sentira por Rafael. Era algo sólido, real e absolutamente assustador. O dia seguinte ao beijo na chuva foi uma tortura deliciosa. Débora chegou ao escritório e encontrou um e-mail formal da central de serviços da empresa, informando que seu carro havia sido guinchado, reparado e estaria pronto para retirada no fim do dia, cortesia do plano de assistência executiva. Ela sabia exatamente quem era o plano de assistência executiva. João Arthur não apareceu no andar. Ele estava em reuniões externas e Débora se viu dividida entre o alívio e uma ansiedade vibrante. Como agiriam agora? Aquele beijo tinha sido real ou um delírio causado pela tempestade? A resposta veio às 5 da tarde, não por um e-mail corporativo, mas por uma mensagem de texto em seu celular pessoal, de um número que ela não tinha salvo, mas reconheceu imediatamente. Espero que seu dia tenha sido menos caótico que o de ontem. O carro está resolvido. Mas você ainda me deve um jantar que não envolva um dilúvio. 20 horas. Envio o endereço. J.A. O coração dela deu um salto. J.A. Não, senhor. Arthur. A mensagem era curta, direta e inegavelmente pessoal. O romance floresceu na descrição. O endereço que ele enviou era de um restaurante italiano sofisticado, onde um garçom silencioso os conduziu a uma sala de jantar privada. Longe dos olhos do escritório, o rei do gelo desapareceu, dando lugar a João Arthur. Ele era surpreendente. Tinha um senso de humor seco e inteligente que a fazia rir. Ele não falava apenas de negócios. Falava sobre os livros que lia, sobre a fundação de caridade que mantinha em segredo. E, acima de tudo, ele a ouvia. Ele perguntou sobre seus sonhos antes de Rafael, sobre o que ela queria da vida, sobre suas opiniões. Débora, que passara anos tentando se encaixar nos planos de outra pessoa, de repente se viu sendo o centro do universo de alguém que parecia não ter centro. As semanas se transformaram em um mês de encontros secretos. Jantares em locais reservados, visitas ao apartamento luxuoso e minimalista dele, onde conversavam até a madrugada. A conexão emocional se aprofundou com uma velocidade que assustava a ambos. Ele era o homem mais justo e protetor que ela já conhecera. E ela, com sua doçura e uma força que nem ela sabia possuir, era a única pessoa que o fazia baixar as guardas. Eu passei tanto tempo construindo esta empresa, ele confessou certa noite, segurando a mão dela sobre a mesa de seu apartamento, a cidade brilhando abaixo, que me esqueci de construir uma vida. Você me lembra que existe vida. O divórcio de Débora, enquanto isso, estava nos trâmites finais. Rafael havia desaparecido do mapa após a intervenção inicial do Dr. Alencar, e tudo parecia estar se encaixando. Foi em uma tarde de sexta-feira que João Arthur a chamou à sua sala. A porta estava fechada. Tudo bem? Ela perguntou, sentindo a tensão profissional de volta. Ele sorriu, um gesto que agora ela conhecia bem e que era só dela. Tudo ótimo, mas eu tenho um problema. Eu tenho que passar o fim de semana em minha casa de campo em Petrópolis para revisar os relatórios anuais. Ah, Débora disse desapontada. Então, não vamos nos ver? Esse é o problema, ele disse, aproximando-se e baixando a voz, embora estivessem sozinhos. Eu não consigo me concentrar quando você não está por perto, e a vista de lá é bonita demais para eu apreciar sozinho. Venha comigo. O convite pairou no ar. Não era um convite de chefe para funcionária. Era de um homem para uma mulher. João, ela sussurrou o nome dele.
algo que só fazia em particular. Ainda estamos no meio do meu divórcio, e no escritório... O escritório não saberá, ele garantiu. É uma casa de campo, Débora, não uma mansão. É o meu refúgio. Eu quero compartilhar meu refúgio com você. Ela foi. A casa de campo não era como ela imaginava. Era rústica e elegante, feita de pedra, madeira escura e vidro. Aninhada nas montanhas, era cercada por jardins e pelo silêncio. Era uma casa que pedia lareira acesa e vinho. Eles chegaram na sexta à noite. Aquele fim de semana foi um vislumbre do paraíso. Eles andaram por trilhas, ele de jeans e ela com um suéter que ele lhe emprestara. Eles cozinharam juntos na cozinha ampla, rindo quando Débora quase queimou o molho. Ele a ensinou a identificar estrelas no céu limpo da montanha. Na noite de sábado, uma chuva fina começou a cair. Eles estavam sentados em frente à lareira crepitante, dividindo uma garrafa de vinho. Eu nunca me senti tão em paz, Débora admitiu, olhando para as chamas. João Arthur a observava, o rosto iluminado pelo fogo. Eu me acostumei com o silêncio, ele disse, a voz grave. Mas você trouxe som para ele, um som bom. Ele se aproximou no tapete felpudo, pegando o rosto dela entre as mãos. Eu não sei o que você fez comigo, Débora, mas eu não quero que pare. O beijo que se seguiu não teve a urgência daquele na chuva. Foi lento, profundo e cheio de promessas. Foi o beijo de dois mundos colidindo. Ele a puxou para seu colo e ela se sentiu, pela primeira vez desde que dissera sim a Rafael, completamente e irrevogavelmente segura. Eles conversaram por horas, sobre medos e esperanças, e ela adormeceu ali em seus braços em frente ao fogo, com o som da chuva como música de fundo. Eles voltaram para a cidade no domingo à noite, renovados e mais conectados do que nunca. Aquele amor secreto era o alicerce deles, mas o mundo dos milionários tem olhos em todos os lugares. Na segunda-feira, Débora estava em sua mesa, o coração ainda flutuando nas montanhas, quando Yasmin lhe enviou um link por mensagem, seguido de um "Amiga, o que é isso?" Débora clicou. Era um conhecido site de fofocas. A manchete era gritante: CEO milionário e o novo amor misterioso. João Arthur é visto em refúgio romântico. A foto era granulada, tirada de longe, provavelmente com uma lente potente. Mostrava a entrada da casa de campo. Mostrava João Arthur abrindo a porta do carro para ela. O rosto dele estava claro. O dela, embora de perfil, era inconfundível para quem a conhecia. O sangue de Débora gelou. O refúgio dele havia sido invadido. Antes que ela pudesse processar o pânico, o telefone de sua mesa tocou. Era o Dr. Alencar, o advogado. Débora, a voz dele estava tensa, diferente do habitual. Precisamos conversar, imediatamente. O que aconteceu? Ela perguntou, a boca seca. Aconteceu que Rafael viu a notícia. E o jogo mudou. O que ele quer? Houve uma pausa pesada. Ele não quer mais um divórcio litigioso simples, Débora. Ele vê uma oportunidade. Ele está alegando que o abandono do lar e a sua conduta causaram a ele um dano moral e financeiro irreparável. Ele está exigindo um acordo financeiro para assinar os papéis e ficar quieto. Um acordo? Que tipo de acordo? Uma quantia exorbitante, disse o Dr. Alencar, sem rodeios. Ele está usando seu novo relacionamento como alavanca. Débora, isso não é mais um divórcio. É uma tentativa de extorsão. Débora desligou o telefone, as mãos tremendo. A foto no site de fofocas, o olhar de João Arthur na lareira, a voz egoísta de Rafael, tudo girava em sua cabeça. O passado que ela pensava ter enterrado acabara de voltar, não para assombrá-la, mas para tentar lucrar com sua felicidade. O pânico de Débora foi uma onda fria. Ela se sentiu exatamente como naquela suíte de lua de mel, exposta, humilhada e encurralada. A felicidade que ela conquistara parecia de vidro, e Rafael acabara de atirar a primeira pedra. Ela ficou paralisada em sua mesa, a notícia da fofoca e a ameaça do advogado ecoando em sua mente. Ela temia que seu novo relacionamento tivesse se tornado um problema para João Arthur, uma mancha em sua reputação impecável. Ela passou os 10 minutos seguintes remoendo o medo. Rafael iria arrastar o nome dela na lama? João Arthur se arrependeria de tê-la protegido?
Antes que ela pudesse se afogar na própria ansiedade, seu comunicador interno piscou. Uma mensagem de João Arthur. Minha sala. Agora. O tom era curto, sem JA. O estômago dela revirou. Era isso. Era o fim. Ela se levantou, as pernas trêmulas, e atravessou o escritório. Os olhares curiosos a seguiram. A notícia da fofoca devia estar se espalhando. Ela entrou na sala dele sem bater. Ele não estava em sua mesa. Estava de pé perto da janela, olhando para a cidade, os ombros tensos. João, ela sussurrou. Ele se virou. A expressão dele não era de raiva, não era de arrependimento. Era uma fúria fria e controlada que ela nunca tinha visto. Ele ligou para o Dr. Alencar. Ela começou, a voz fraca. A foto... Eu sinto muito, João. Eu nunca quis que isso... Ele atravessou a sala em 3 passadas largas e a segurou pelos ombros. Seu toque era firme, não rude. Débora, olhe para mim. Ela ergueu os olhos marejados. Você não tem absolutamente nada pelo que se desculpar, ele disse, a voz baixa e vibrando com intensidade. Você acha que eu me importo com um fotógrafo de 5ª categoria? Ou com as ameaças infantis de um homem desesperado? Ele quer dinheiro, ela disse. Ele está me acusando de... conduta. Os lábios de João Arthur se curvaram em um sorriso que não tinha humor. Ele quer me processar por dano moral? Ótimo. Eu estava esperando por isso. Esperando? Ela piscou confusa. Eu sabia que ele tentaria algo quando nosso relacionamento se tornasse público, João Arthur disse, sua calma estratégica voltando. Eu só não esperava que ele fosse tão previsível. Dr. Alencar já tinha um dossiê preparado para o divórcio. Provas das contas que ele mantinha, dos gastos que ele tinha com outras pessoas, muito antes de sequer conhecermos um ao outro. O dano moral dele, como ele chama, é uma piada. Ele a soltou e foi até seu intercomunicador. Dr. Alencar, marque a reunião, amanhã, meu escritório. Traga Rafael e o advogado dele se ele tiver coragem de aparecer com um. Ele desligou e se virou para Débora, a expressão suavizando. Débora, Rafael é um oportunista superficial. Ele não está lidando com você agora, ele está lidando comigo e ele vai perder. Eu não quero que você gaste seu tempo ou dinheiro com isso, ela começou. Ele pôs um dedo suavemente sobre os lábios dela, silenciando-a. Você é minha. Seu problema é meu problema. E eu não perco. A reunião aconteceu na manhã seguinte, na maior sala de conferências da empresa. Débora estava lá, não como vítima, mas como observadora, sentada ao lado de João Arthur. Dr. Alencar estava na cabeceira. Rafael entrou, visivelmente nervoso por estar em um território tão imponente, mas tentando manter uma fachada de arrogância. Ele veio sozinho. Bom dia, Rafael, disse o Dr. Alencar, formalmente, abrindo uma pasta. Fomos informados de suas novas exigências para o divórcio. Uma quantia, se não me engano, de R$500 mil por danos morais. Rafael se ajeitou na cadeira. Eu fui humilhado. Minha esposa me abandonou e imediatamente começou um relacionamento com o chefe. Isso destruiu minha reputação. João Arthur permaneceu em silêncio, apenas observando. Seu silêncio era mais intimidador do que qualquer grito. Entendo, disse Dr. Alencar. Ele empurrou uma segunda pasta sobre a mesa polida. E esta é a nossa contra-oferta. Chama-se Realidade. Ele abriu a pasta. Aqui temos os extratos do seu cartão de crédito dos 6 meses anteriores ao casamento. Especificamente, as despesas em hotéis de luxo e joalherias que não eram para si de senhorita Débora. Aqui, ele virou uma página. Temos as mensagens que você trocou durante a lua de mel, as mesmas que Débora viu, que estabelecem claramente a fraude do casamento desde o primeiro dia. O rosto de Rafael estava perdendo a cor. E aqui, continuou o advogado, temos uma análise financeira que prova que sua reputação destruída não o impediu de tentar acessar as contas conjuntas depois que a senhorita Débora o deixou. Você não tem dano moral, Rafael. Você tem má fé. E qualquer juiz neste país veria isso. A sua tentativa de exigir dinheiro agora não é um pedido de divórcio, é extorsão. E por isso, sim, há penalidades legais. Rafael olhava de João Arthur para o advogado, o pânico estampado em seu rosto. O homem que se achava esperto percebeu que estava em uma sala com pessoas que eram de fato inteligentes. O que vocês querem?
Ele gaguejou. João Arthur falou pela primeira vez. Sua voz era calma e cortante. O que queremos é que você assine os papéis do divórcio. Hoje. Você não receberá um centavo. Você desistirá de qualquer reivindicação futura. Você sairá desta sala e nunca mais importunará a senhorita Débora. Em troca, o doutor Alencar não apresentará estas provas ao Ministério Público por tentativa de extorsão. Ele se inclinou para a frente. Você não foi humilhado, Rafael. Você se desmascarou. Agora, assine. Dr. Alencar colocou os papéis do divórcio na frente de Rafael. Tremendo, Rafael pegou a caneta. Ele assinou cada página sem ler. Ele sabia que tinha perdido. Ele se levantou, um homem visivelmente quebrado por seu próprio egoísmo, e saiu da sala sem olhar para trás. Quando a porta se fechou, Débora soltou o ar que nem sabia que estava prendendo. Ela olhou para João Arthur. Ele a observava com uma ternura que contrastava com a frieza de segundos antes. Ele não disse nada. Apenas pegou a mão dela por cima da mesa e a apertou. A fofoca sobre a foto, no entanto, ainda circulava pelo escritório. As pessoas olhavam para Débora de forma diferente. Elas a viam como a amante do chefe, a mulher que tinha dado o golpe. Elas não viam a analista competente que trabalhava até tarde. João Arthur percebeu isso, e ele não aceitou. 2 semanas depois, ele convocou uma reunião geral de todos os departamentos. Ele subiu ao pequeno palco no auditório da empresa para o anúncio trimestral. Débora estava na primeira fila, nervosa, sem saber o que esperar. Bom dia, ele começou. Temos 2 anúncios importantes. O primeiro é que o projeto de expansão asiática foi um sucesso retumbante, muito além de nossas projeções. E isso se deve em grande parte à visão e dedicação incansável da analista que liderou a pesquisa de mercado. Um holofote se acendeu sobre Débora. Ela congelou. Devido à sua competência excepcional, continuou João Arthur, é com prazer que anuncio que Débora, senhorita Débora, foi promovida a diretora de estratégia de mercado internacional. Um aplauso chocado e depois genuíno irrompeu. O currículo dela no projeto era inegável. A promoção era justificada e calava qualquer boato de favoritismo. O segundo anúncio, ele disse, descendo do palco e caminhando em direção a ela, é pessoal. O auditório ficou em silêncio absoluto. João Arthur parou na frente de Débora. Ele estendeu a mão. O evento de gala da fundação no próximo sábado é muito importante para mim. Ela colocou a mão na dele, o coração batendo forte. E eu ficaria honrado, ele disse, a voz clara para que todos ouvissem, se minha parceira aceitasse ir comigo. Ele não a chamou de funcionária ou convidada. Ele a chamou de minha parceira. Ele puxou a mão dela suavemente e depositou um beijo respeitoso em seus nós dos dedos. Um gesto de cavalheirismo que selou o compromisso dele diante de todos. No sábado seguinte, Débora desceu do carro de João Arthur em frente ao salão de gala. Ela não usava o vestido simples da lua de mel. Usava um vestido azul profundo, que combinava com seus olhos e sua nova confiança. Ela não era mais a garota que chorava no banheiro de um resort. Ela era uma diretora. Ela era a mulher que tinha o coração do homem que a protegera. Quando eles entraram no salão de mãos dadas, as câmeras dos fotógrafos dispararam. Mas, pela primeira vez, Débora não se encolheu. Ela olhou para João Arthur, que sorria para ela com um orgulho que a preenchia. Ele a vira em seu pior momento, quando ela estava quebrada e humilhada, e escolheu amá-la. O áudio enviado por engano não fora o fim de sua vida. Fora o início. Fora o som de uma porta se fechando com força para que a porta certa pudesse se abrir. E assim termina mais uma história aqui no nosso canal. E aí, gostou? Se essa trama da Débora, que transformou a maior humilhação da sua vida em um amor poderoso ao lado do João Arthur, te prendeu e você não quer perder nenhuma das próximas narrativas emocionantes, então não se esqueça. Inscreva-se agora no Histórias que Prendem Você e ative o sininho para receber todas as notificações. Seu like também ajuda muito o canal a crescer. Muito obrigado pela companhia e te espero na próxima história.